A noite estava calma, o ar denso com o zumbido tranquilo do conforto suburbano. Uma lua crescente pendia baixa no céu, lançando reflexos prateados na entrada de carros cuidadosamente pavimentada. Dentro de sua garagem, Mark Watson apertava o último parafuso em um velho carburador, limpando a graxa das mãos com um pano desgastado. Um baixo rítmico e profundo quebrou o silêncio. Mark franziu a testa. Ele não estava esperando companhia. Ele saiu da garagem bem a tempo de ver a forma longa e elegante de uma limusine preta deslizar até parar bem em frente à sua casa. Os faróis principais iluminando o pavimento com um brilho branco intenso, fazendo as sombras se esticarem de forma não natural. Então, as portas se abriram com força. A música pulsante escapou para a noite, trazendo consigo sons de risadas, gritos e zombaria bêbada. Dentro do veículo, luzes de neon pulsavam em ritmos caóticos, lançando um brilho berrante sobre as figuras espalhadas ali. Os olhos de Mark fixaram-se na cena diante dele. 5 homens meio despidos, com camisas desabotoadas ou completamente ausentes, gravatas penduradas frouxamente em seus pescoços, como algemas descartadas. Seus rostos estavam corados pelo álcool e arrogância. E então, Lisa, sua esposa, foi empurrada para fora da limusine, como se não fosse nada além de um pensamento tardio, seu salto raspando contra o pavimento, enquanto tropeçava para frente. Ela se equilibrou com uma risada, alta demais, selvagem demais, diferente dela. Mark mal a reconheceu. O vestido azul, antes elegante, estava amassado, torcido fora do ombro. Seu cabelo uma bagunça, emaranhado por mãos que não tinham direito de tocá-lo. Havia também um brilho estranho em sua pele, algum tipo de líquido pegajoso e brilhante espalhado por seus braços, pernas e peito. Os homens dentro da limusine riram alto. Um deles, um cara alto com um sorriso presunçoso e um relógio caro, inclinou-se para fora da moldura da porta e bateu no teto do carro. Ei, perdedor! Você deveria estar nos agradecendo. Estamos até deixando você ficar com ela por uma noite. Os outros gritaram e comemoraram, como se tudo isso fosse uma piada interna. Mark não se moveu, apenas ficou lá, observando. Outro homem, musculoso, arrogante, passou a mão pelo cabelo úmido de suor e sorriu. Qual é o problema, amigo? O gato comeu sua língua? A mandíbula de Mark se contraiu. Ele podia sentir o lento e deliberado movimento de algo profundo dentro dele. Uma maré recuando antes da onda inevitável. Ele disse, sua voz firme. Estou só contando os minutos. O sorriso vacilou. Minutos? Mark inclinou a cabeça ligeiramente, seu olhar firme. Sim, ele disse, lento e deliberado. Até a sorte de vocês acabar. Um momento de silêncio, uma mudança no ar. Pela primeira vez, os homens hesitaram. Foi sutil. Apenas um lampejo de incerteza. Uma breve pausa em sua bravata. Então, um deles riu, tentando dissipar a sensação. Tanto faz, cara. Ele sinalizou para o motorista. A limusine avançou, seus pneus sibilando contra o pavimento enquanto se afastava. Mark ficou enraizado no lugar, as luzes traseiras sangrando vermelho na noite, como as últimas brasas de um fogo moribundo. Sua esposa virou-se para ele, seus olhos desfocados, ainda perdidos na euforia bêbada em que ela estivera momentos antes. Ela sorriu preguiçosamente, o batom borrado no canto da boca. Foi o melhor aniversário da minha vida, ela murmurou. Mark não disse nada. Não precisava, porque no fundo, algo já havia mudado. As manhãs na casa dos Watson sempre foram tranquilas, rotineiras, previsíveis, mas não naquela manhã. Mark ficou acordado na escuridão, seu olhar fixo no teto. Os eventos da noite se repetindo em sua mente como um acidente de carro em câmera lenta. Inevitável, devastador, inescapável. O cheiro de perfume barato e álcool ainda pairava no ar, um lembrete repugnante da mulher dormindo a poucos metros dele. Sua esposa, Lisa, havia tropeçado para a cama rindo bêbada, seu vestido grudado à pele de uma maneira que revirava seu estômago. Ela nem tentou se explicar. Não sentiu necessidade disso, e isso foi o que cortou mais fundo. Não apenas a traição, mas a arrogância dela.
Ela não esperava consequências. Presumiu que ele não faria nada. A casa estava silenciosa agora, exceto pela respiração lenta e rítmica dela. Lá fora, os primeiros sinais do amanhecer rastejavam sobre a linha do horizonte, banhando o quarto em uma luz pálida e fria. Era um novo dia, um dia diferente. Mark inspirou profundamente, enchendo os pulmões com respirações firmes e medidas. O mundo que ele conhecia, onde confiava, onde acreditava, desmoronara durante a noite. Mas, ao contrário de Lisa, ao contrário daqueles homens na limusine que riram dele, Mark não era um homem que apenas observava seu mundo queimar. Ele reconstruía, ele retaliava. Sua mente já estava calculando, mapeando os passos que precisava dar. No exército, haviam incutido nele: você não reage, você responde. Emoções eram o inimigo da ação. Os homens que deixavam a raiva guiá-los eram os primeiros a morrer. Controle a raiva, use-a, deixe-a moldar o plano, mas nunca ditá-lo. Ao lado dele, Lisa se mexeu no sono, murmurando algo incoerente. Ele virou a cabeça ligeiramente, estudando seu rosto na luz do amanhecer. Rímel borrado, batom vermelho espalhado no canto da boca. Ela parecia barata, estranha, como uma mulher que ele nunca conheceu. Então, os olhos dela se abriram. Por um momento, houve silêncio, uma pausa. Seu cérebro, ainda embaçado pelo álcool, levou alguns segundos para registrar o mundo ao redor. Depois, com um estiramento preguiçoso, ela sorriu. Manhã, disse, a voz grossa de sono. Mark não respondeu. Ela inclinou a cabeça, aparentemente divertida com seu silêncio. Qual é, não seja assim? Ela estendeu a mão para tocar seu braço, mas ele se afastou. Lisa revirou os olhos, rolando de volta na cama. Você está agindo todo dramático, ela murmurou. Mark finalmente falou, sua voz perturbadoramente calma. Foi mesmo? Ela bufou. Obviamente, meu Deus, você sempre leva as coisas tão a sério. Relaxa um pouco. Não é como se eu tivesse fugido com eles. Ele a estudou, esperando que as palavras fizessem sentido, esperando que ela percebesse o quão absurdas eram, mas ela não o fez. Apenas bocejou e jogou as pernas para fora da cama. Você não vai ficar de mau humor o dia todo, né? Ela perguntou, levantando-se e se espreguiçando. Quero dizer, entendo. Você está bravo, mas não é grande coisa, Mark. Sério, se quer saber, você deveria estar me agradecendo. Eu ainda voltei para casa para você, não foi? A pura audácia de suas palavras quase o fez rir, quase. Em vez disso, ele se sentou lentamente, os olhos nunca deixando os dela. Você está certa, ele disse finalmente. Ela virou-se, surpresa. Que? Você está certa, ele repetiu, levantando-se. Tenho levado as coisas muito a sério. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela. Viu, esse é o espírito. Ele passou por ela em direção à cômoda, abrindo uma gaveta com precisão cuidadosa. Dentro, dobradas com perfeição militar, estavam suas coisas. Roupas, relógio de pulso, canivete. Ele deslizou o canivete para o bolso. Lisa riu para si mesma enquanto se dirigia ao banheiro, claramente acreditando que havia vencido qualquer batalha invisível que ocorrera entre eles. Ela não tinha ideia. Mark foi até a janela, puxando a cortina apenas o suficiente para ver o bairro ganhando vida lá fora. Corredores em sua corrida matinal, um entregador de jornais jogando jornais nas varandas, um homem de negócios apressado para seu carro. O mundo era comum, o dele, não. Ele tinha trabalho a fazer. A voz de Lisa veio do banheiro. Seu tom leve, provocador. Talvez eu faça outra festa no próximo ano. Você pode vir na próxima. Mark não respondeu, apenas observou a rua. Sua mente já avançando, além daquele momento, além daquela casa, além daquela mulher que havia cometido o pior erro de sua vida. Isso não era mais sobre emoções, não era sobre vingança, era estratégia. E a caçada havia começado. A limusine era um símbolo da arrogância deles, um monumento ambulante à sua impunidade. Eles riram, zombaram, assumiram que poderiam se entregar aos seus vícios sem consequências, mas estavam errados.
Meras horas após aquela cena humilhante em frente à sua casa, Mark sentou-se sozinho em sua garagem, o brilho fraco de uma única lâmpada no teto lançando sombras nítidas pela sala. Seus dedos batiam contra a bancada de madeira em um ritmo lento e metódico. Seu treinamento militar lhe ensinara paciência, cálculo e, acima de tudo, precisão. A guerra havia acabado há anos, mas naquela noite ele estava voltando ao campo de batalha, rastreando a presa. O primeiro passo era sempre a reconhecimento. Mark precisava saber com quem estava lidando, onde moravam, o que valorizavam e o que temiam. A limusine, o grande carro de sua devassidão, havia sido alugada. Uma rápida busca nos registros online da empresa, aliada a algumas perguntas bem colocadas em um serviço de aluguel de carros próximo, revelou o nome do homem que a reservara: Derek Coleman. Derek não era qualquer um. Era o filho de um senador bem relacionado. O tipo de homem que nunca ouvira a palavra não em sua vida, que entrava em qualquer sala esperando que o mundo se curvasse aos seus caprichos. Ele tinha influência e a arrogância que vinha com ela. Mas Mark tinha algo que Derek não tinha: nada a perder. Derek não estava sozinho, claro. Havia outros 4. Cada um fio na mesma teia emaranhada de privilégio e excesso. Brandon Huxley, um advogado de defesa de alto perfil, um homem que passava seus dias distorcendo a lei para proteger pessoas como ele mesmo. Chase Morgan, um influenciador de redes sociais com milhões de seguidores e um ego à altura. Tyler Briggs, um personal trainer cuja musculatura era sua única fonte de autoestima. Léo Vasquez, o dono da boate onde as festividades da noite haviam começado. Eles estavam todos conectados, todos se sentiam invencíveis. Era hora de lembrá-los que não eram. O fogo que acendeu o medo. A limusine queimou pouco antes do amanhecer. Mark esperou até que o motorista a estacionasse atrás de um hotel de luxo, onde sua superfície polida brilhava sob as luzes fracas do estacionamento. Com eficiência praticada, ele se aproximou sem ser visto, um capuz cobrindo a cabeça, luvas mascarando suas impressões digitais. Ele se movia como uma sombra, indetectado, despercebido. Um pequeno recipiente de acelerador de força industrial foi despejado nos lugares certos. Um fósforo aceso com uma finalidade silenciosa. As chamas explodiram quase instantaneamente, engolindo os assentos de couro, lambendo as janelas escuras. O fogo rugiu, consumindo os últimos vestígios da devassidão da noite anterior. Na manhã seguinte, a limusine era um monte de metal carbonizado, um esqueleto enegrecido do que antes fora seu troféu. As notícias se espalharam rápido, os primeiros sinais de pânico. Derek Coleman foi o primeiro a reagir. Com um expresso matinal na mão, ele saiu do saguão do hotel apenas para ser recebido pela visão de policiais e uma ruína fumegante. Seu rosto, geralmente adornado com um sorriso presunçoso, contorceu-se em confusão, depois irritação. Isso tem que ser um erro, ele murmurou, pegando o telefone, já discando um contato, talvez seu advogado, talvez seu pai. Mas antes que pudesse fazer a ligação, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quão rápido você acha que o fogo se espalha dentro de uma limusine, Derek? Os dedos de Derek apertaram o telefone. Ele olhou ao redor, de repente, ciente de quão exposto estava. Sua respiração ficou presa quando outra mensagem chegou. A noite foi divertida, não foi? Você não vai esquecê-la, nem eu. Um arrepio frio percorreu sua espinha. Ele não foi o único a receber uma mensagem. Brandon Huxley, ainda grogue da bebedeira da noite anterior, checou seu telefone e quase o deixou cair quando viu o mesmo remetente desconhecido. Mesmo os melhores advogados não podem argumentar contra o fogo. Chase Morgan, grogue, navegando pelas notificações, franziu a testa para um texto que simplesmente dizia: seus seguidores adoram um escândalo, quer dar um a eles? Tyler Briggs encontrou-se encarando uma única pergunta assustadora. O que acontece quando músculos não são suficientes para protegê-lo? Léo Vasquez, sozinho em seu escritório na boate agora vazia, sentiu seu estômago se revirar ao ler seu próprio aviso. Isso é apenas o começo.
O riso deles da noite anterior havia desaparecido. Sua confiança havia rachado, apenas ligeiramente, mas o suficiente. Eles ainda não estavam com medo, não verdadeiramente, mas o medo era como uma infecção. Começava devagar, quase despercebido, e Mark estava prestes a garantir que se espalhasse. O sol da manhã mal rastejava pelas nuvens pesadas quando os primeiros tremores de medo abalaram os 5 homens que, na noite anterior, haviam sido reis intocáveis de seu próprio pequeno reino. Eles riram, zombaram, jogaram uma mulher quebrada aos pés de um homem que consideravam inferior a eles. E agora, seu mundo estava começando a rachar. Um silêncio perigoso. Jason Carter, o advogado de alto perfil, foi o primeiro a senti-lo. Ele estava em seu elegante escritório no centro, tomando café importado, revisando arquivos de casos que lhe renderiam 6 dígitos em questão de semanas. Sua assistente, sempre pontual, sempre eficiente, entrou hesitante, com um olhar estranho nos olhos. Senhor, o Sr. Donovan cancelou seu contrato conosco. Jason piscou. O quê? A equipe jurídica dele acabou de enviar um e-mail. Ele diz que encontrou outra representação. Jason sentiu um arrepio frio subir por sua espinha. Donovan era um bilionário, uma galinha dos ovos de ouro, e esse caso era dele há anos. Era impossível para alguém como ele simplesmente ir embora. Ele pegou o telefone, discando furiosamente. A secretária de Donovan atendeu, mas mal o deixou falar antes de entregar uma frase ensaiada e seca. O Sr. Donovan não tem mais nada a discutir com você. Por favor, evite contato adicional. Clique! Jason engoliu em seco. Suas palmas estavam suadas. Sua reputação era construída em poder, em intocabilidade. As pessoas não o abandonavam, a menos que tivessem um motivo. Ele abriu seu e-mail. Uma única mensagem estava lá, de um remetente desconhecido. Você achou que ninguém veria. O arquivo anexado não abria. Seu coração batia forte nos ouvidos. O fim da influência. Do outro lado da cidade, um homem com um tipo muito diferente de poder estava experimentando um horror semelhante. Ryan Holt, o filho do senador, passou a noite em uma suíte de cobertura de luxo, acordando tarde sem memória de como chegou lá. Sua cabeça doía, seus membros estavam fracos. Mas quando pegou o telefone, navegando pelas notificações, uma única mensagem fez seu sangue gelar. Seu pai havia lhe enviado uma mensagem. Precisamos conversar urgentemente. Ryan bufou. O que poderia ser tão urgente? O velho sempre se preocupava com a imagem. Então seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Seu nome está prestes a se tornar muito público. Seus dedos pairaram sobre a tela. Público? O que isso significava? Menos de 1 hora depois, Ryan estava sentado, rígido, no enorme escritório de seu pai, encarando a tela de um laptop, enquanto o senador andava atrás dele, esfregando as têmporas. O vídeo não era de alta definição, mas não precisava ser. O áudio era claro, as vozes inconfundíveis. Risadas, zombaria, sua própria voz dizendo palavras que ele mal lembrava. O senador fechou o laptop com força. Seu rosto estava duro, ilegível. Você tem alguma ideia do que fez? Ryan tentou engolir, mas sua garganta estava seca. Foi só uma festa, ninguém se machucou. Seu pai virou-se, os olhos ardendo com algo que Ryan nunca vira antes. Não decepção, não raiva, algo pior. Estou te cortando. As palavras atingiram Ryan como uma bala no peito. Espera, pai, vamos lá. Você é uma responsabilidade. A voz de seu pai era afiada como uma faca. Não me importo com o que você faz, mas a partir deste momento, você não é meu problema. Não vou limpar isso para você. Ryan levantou-se, um pânico crescente em seu peito. Mas se a imprensa pegar isso, o senador bufou. Eles não vão precisar, já está se espalhando. A influência desmorona. Enquanto o mundo de Ryan desabava no escritório de seu pai, outro homem via seu império queimar por dentro. Trevor Lane, dono de uma das boates mais exclusivas da cidade, passou a manhã tentando ignorar os sussurros nervosos de sua equipe. Algo estava errado. A clientela usual, os ricos, a elite, aqueles que mantinham seus bolsos cheios, não estavam aparecendo. Seu telefone vibrou.
outro cancelamento, depois outro. Então, uma ligação de seu investidor silencioso. Que diabos está acontecendo, Trevor? A voz exigiu. Eu não sei. Talvez alguma má imprensa, Trevor respondeu. O investidor não parecia convencido. Seu nome de repente ficou tóxico. Você precisa resolver isso rápido. Trevor desligou, mas seu estômago revirava. Ele abriu as redes sociais, sua mão tremendo enquanto rolava a tela. Um post em alta chamou sua atenção. O nome de sua boate, seu próprio nome, e um comentário anônimo abaixo. Já se perguntou o que acontece quando as pessoas veem quem você realmente é? Clicar em um link abriu, seu coração parou. O preço da indulgência. A academia deveria ser o santuário de Logan Bishop. Ele era o intocável, aquele com o corpo esculpido, os fãs adoradores, a imagem perfeita. Seu império fitness prosperava em sua persona até aquele dia. Começou com um sussurro entre seus clientes. Então, um dos treinadores se aproximou, hesitação nos olhos. Logan, você precisa ver isso. O tablet estava aberto em uma thread de e-mails. No final, uma única mensagem encaminhada. É esse tipo de homem que você quer treinando suas esposas? Anexada, uma imagem borrada, granulada, mas clara o suficiente. Logan esparramado no banco traseiro de uma limusine, um sorriso no rosto, uma bebida na mão e contexto mais do que suficiente para contar a história. As palavras de seu chefe ecoaram em seus ouvidos minutos depois. Temos uma reputação a manter. Sinto muito, Logan, mas não podemos mantê-lo. Ele tentou argumentar, tentou lutar, mas não havia espaço para negociação. Sua carreira acabou, sem saída. Um por um, os homens que na noite anterior estavam acima do mundo se viram despojados de sua segurança, sua proteção, sua influência. Não era apenas medo, era uma presença, uma força movendo-se contra eles, invisível, intocável, imparável. Cada um deles recebeu outra mensagem antes do fim do dia, sem exigências, sem ameaças, apenas uma simples pergunta: como é a sensação? O sol da manhã rastejou pelas cortinas finas, lançando longas faixas douradas pelo chão do quarto. Lisa se mexeu sob os cobertores, sua cabeça latejando das indulgências da noite anterior. Um sorriso satisfeito brincava em seus lábios, enquanto memórias fragmentadas piscavam em sua mente. Flashes de luzes de neon, o pulsar profundo da música pesada, risadas, mãos fortes puxando suas roupas, lábios roçando seu pescoço, seu melhor aniversário de todos. Ela se espreguiçou preguiçosamente, rolando para o lado vazio da cama. Mark não estava lá. Devia ter acordado cedo, como frequentemente fazia. Ela mal notou a tensão no ar, a quietude assustadora que se instalara em sua casa como uma nuvem de tempestade invisível. Então, seu telefone vibrou. Lisa gemeu, esfregando as têmporas enquanto alcançava o aparelho. Várias chamadas perdidas, algumas mensagens não lidas. Estranho, normalmente após uma noite como aquela, suas amigas estariam enchendo o grupo com piadas internas e fotos borradas. Ela desbloqueou o telefone. Uma única mensagem estava no topo das notificações, sem nome de contato, apenas um número que ela não reconhecia. Veja o vídeo. Feliz aniversário. Lisa franziu a testa, seu polegar hesitando sobre a tela. Um arquivo de vídeo estava anexado. Ela o tocou. A tela se iluminou com imagens distorcidas e tremeluzentes, granuladas como uma câmera de segurança. Mas os rostos eram inconfundivelmente claros. Sua respiração ficou presa na garganta ao se ver ali, no meio de tudo. A limusine, as luzes piscando, os 5 homens ao seu redor, tocando-a, erguendo seus copos em celebração, a maneira como ela ria, como jogava a cabeça para trás, deleitando-se com a atenção. O vídeo era desconfortavelmente longo, mostrava demais, cada detalhe, cada momento que ela assumira que permaneceria apenas uma memória entre adultos consentidos. O estômago de Lisa se revirou em nós. Sua respiração tornou-se rasa. O riso na tela a cortava como uma lâmina. Então, a percepção a atingiu. Isso não estava apenas em seu telefone. Ela tocou freneticamente na tela, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, outra mensagem apareceu.
enviado para pais, colegas, amigos. O ar no quarto ficou gelado. Lisa deixou o telefone cair na cama como se ele a tivesse queimado. Não, 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 não. Uma onda de náusea a percorreu. Sua mão tremia enquanto pegava o telefone de volta, rolando desesperadamente pelos contatos. Uma ligação de sua mãe, perdida. Uma ligação de seu pai, perdida. Uma ligação de seu chefe. O telefone vibrou novamente, assustando-a. Dessa vez, ela se forçou a atender. Lisa, veio a voz do outro lado, cortante e fria, seu chefe. Ela engoliu em seco. Não se preocupe em vir. Não podemos ter alguém com sua reputação nos representando. Seu contrato está encerrado. Espere, por favor, A linha caiu. O pulso de Lisa batia forte em seus ouvidos. As paredes do quarto pareciam se fechar sobre ela. Ela discou para sua mãe. Tocou uma vez, duas. Então veio a voz de sua mãe, tensa, baixa, enojada. Vimos tudo. Mãe, por favor, não é o que parece. Não nos ligue novamente. Clique. Lisa deixou escapar um soluço engasgado. Não, isso não podia estar acontecendo. Ela saltou da cama, seus membros entorpecidos pela adrenalina enquanto procurava suas roupas. Talvez pudesse consertar isso. Talvez pudesse explicar. Precisava encontrar alguém, qualquer um, que ainda não tivesse visto o vídeo. Mas quando correu para fora do quarto, finalmente notou algo mais. As coisas de Mark, suas chaves, carteira, jaqueta, haviam sumido. E no balcão da cozinha, bem no centro do granito polido, como um decreto final de um carrasco, havia uma única caixa de presente embrulhada em papel preto brilhante. Uma pequena etiqueta pendia da fita. As mãos de Lisa tremiam enquanto ela a pegava, como se tocá-la pudesse desencadear uma armadilha invisível. A etiqueta tinha apenas 2 palavras, escritas na caligrafia nítida e deliberada de seu marido. Para você. Sua respiração falhou. Ela não queria abri-la, mas no fundo, sabia que não tinha escolha. A casa estava silenciosa. Não o tipo de silêncio pacífico, mas a quietude pesada e sufocante que se instala após uma tempestade. O ar estava denso com algo invisível, mas palpável. Uma presença inabalável pairando na sala mal iluminada. Lisa sentou-se na beira do sofá, o corpo curvado para a frente, braços envolvendo-se como se para segurar os pedaços de uma vida que se estilhaçara em uma única noite. O brilho tremeluzente da televisão lançava sombras fantasmagóricas nas paredes, mas ela não estava assistindo. Seu olhar vazio estava fixo no chão, sem piscar, lábios ligeiramente entreabertos, como se tivesse esquecido como respirar. O telefone estava ao seu lado, escuro e sem vida. Sem chamadas, sem mensagens, ninguém restava para responder. Ela passara as últimas horas tentando, ligando, implorando, explicando, mas cada tentativa encontrou a mesma resposta fria e mecânica. Números bloqueados, mensagens sem resposta, silêncio. Seus dedos se contraíram, movendo-se em direção ao telefone novamente. Mas ela parou. Qual era o sentido? Não havia mais ninguém para ligar. Um assoalho rangeu atrás dela. Sua respiração falhou. Ela virou a cabeça lentamente, como se estivesse se movendo através da água. A porta estava aberta e, em sua moldura, silhuetado pela fraca luz da varanda, estava ele. Mark, seu marido, o homem de quem ela rira na noite anterior, passando por ele sem um segundo pensamento, o homem que ela descartara como fraco, como nada além de um detalhe. Mas o homem diante dela agora não era aquele homem. Sua presença preenchia o quarto, dominante, mas sem pressa. Seu rosto ilegível, como um soldado em posição de sentido, esperando ordens que apenas ele podia ouvir. As olheiras sob seus olhos estavam mais escuras do que ela lembrava. A linha de sua mandíbula firme, como se esculpida em pedra. Suas mãos, relaxadas ao lado do corpo, não mostravam tensão, mas isso era o mais perturbador. Não havia raiva em sua postura, nenhuma fúria, apenas certeza. Lisa abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Mark deu um passo à frente, sem pressa, sem hesitação, cada passo deliberado. Ele se abaixou e pegou uma mala ao lado da cadeira, sua presença despercebida até então. Lisa piscou, confusa. O que você está fazendo?
Sua voz estava rouca, mal acima de um sussurro. Mark não respondeu imediatamente. Ele fechou a mala com um som suave e final, que enviou um arrepio por sua espinha. Então, sem olhar para ela, ele se virou para a porta. Mark. Sua voz falhou dessa vez. Ela se sentou, inclinando-se para a frente, o coração batendo contra as costelas. Onde você está indo? Ainda sem resposta. Suas mãos se fecharam em punhos. Ela não estava acostumada a ser ignorada. Mark, dessa vez mais alto. Ele parou lentamente, virou a cabeça apenas o suficiente para olhá-la por cima do ombro. A luz fraca captou o contorno de seu perfil, o corte afiado de suas maçãs do rosto, o brilho ilegível em seus olhos. Lisa engoliu em seco. Não havia raiva em seu olhar, nenhum ressentimento, apenas uma finalidade silenciosa. Isso a aterrorizava mais do que se ele tivesse gritado em seu rosto. Ela se levantou, com pernas trêmulas, desespero rastejando em sua voz. Você não pode simplesmente ir embora. Nós podemos consertar isso, Mark. Eu cometi um erro, tá? Um erro estúpido, mas não significou nada. Ele deixou escapar uma respiração lenta e medida. Então finalmente falou. Não significou nada? Sua voz era calma, firme, firme demais. Lisa balançou a cabeça rapidamente, dando um passo mais perto, as mãos se estendendo instintivamente. Mark, por favor, você me ama. Eu sei que sim. Uma pausa. Por um momento, ela pensou ter visto algo piscar em seus olhos, um traço do homem que ela conhecia. Então ele falou novamente, sua voz baixa, quase gentil. Feliz aniversário. E com isso, ele saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. O som ecoou na casa vazia. Lisa ficou congelada, sua respiração vindo em golfadas curtas e irregulares. Um peso sufocante de repente pressionou seu peito. Ela correu para a porta, as mãos trêmulas enquanto segurava a maçaneta. Ela a abriu, saindo para a varanda, procurando, mas a entrada de carros estava vazia. Mark se fora. A noite o engoliu por completo, deixando para trás nada além do fantasma de sua presença. Lisa cambaleou de volta para dentro, as paredes parecendo se fechar ao seu redor. O ar parecia denso demais, seu próprio batimento cardíaco ensurdecedor. Ela afundou no chão, agarrando o peito enquanto a realização finalmente a atingia. Isso não era raiva, isso não era vingança, isso era seu castigo.